Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Evo AI, que está revolucionando o mundo dos agentes e é mais uma ferramenta BR feita aqui no Brasil e que já está atualizadíssima com a integração do A2A, que é a comunicação de agentes para agentes, e uma série de coisas que a gente vai dar uma conferida aqui agora. Então vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like e a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. Sempre lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes que ensinam você a integrar o seu agente com o WhatsApp e também acesso a vídeos antecipados. Então a notícia de hoje é essa daqui, ó, gente. Evo AI, AI Agents Platform. Tá tudo em inglês, mas é porque essa turminha de brasileiros aqui, eles são snobs e eles querem realmente mostrar para o mundo que o negócio deles está para dominar o planeta. Então o que está acontecendo aqui, ó? É um sisteminha de agentes que tem workflow de agentes, que tem integração de agentes usando o protocolo A2A, que é recentíssimo. Eu já até comentei com vocês que isso por enquanto não é trend, mas daqui uns anos não vai ter um que não vai estar falando disso. Faz organização de agentes, tem gerenciamento de API Key, enfim, workflow. Esse workflow de agentes aqui é simplesmente maravilhoso. Olha só, você vai colocando ali uma pipeline de agentes e simplesmente vai criando e fazendo ali o teu sisteminha de agentes. O que está acontecendo hoje que é importante saber? Esse sisteminha está 100% gratuito, ele está praticamente saindo do forno, então a gente está aprendendo com eles e ensinando também a galera da Evo AI. E se você não fez o link, é o mesmo pessoal da Evolution API, que é aquele sisteminha que faz integração com o WhatsApp. Esse sistema aqui também tem código aberto, bem lindão se você quiser utilizar com código aberto, mas eu quero aqui acessar e entender o que está acontecendo aqui dentro. Eu já vi como ele funciona, mas eu não utilizei ainda, então a gente vai aprender junto aqui o que está acontecendo e como é que faz para funcionar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cadastrar uma API Key aqui que eu vou precisar, né? Não tem como começar um projeto sem pensar numa boa API Key e eu vou utilizar a da OpenAI. Então a API Key cadastrada, já está aqui tudo pronto, tudo funcionando. Vamos criar o nosso primeiro agente. Então aqui, ó, já tem uma série de coisas interessantíssimas. Tem uma informação básica aqui que a gente consegue escolher o LLM Agent, A2A, sequencial, paralelo, loop, workflow e um agente para tarefas. Vamos no simples aqui para fazer uma brincadeira, só para fazer um teste. O nome dele vai ser Bob, ele escreve postagens para o Twitter, vulgo X. Aí o papel dele é escritor de postagens para Twitter, vulgo X. E o objetivo dele é escrever em uma frase a informação principal da notícia recebida. Esse é o objetivo dele. A API Key é a nossa Evo API, ele vai utilizar o 4.1 Nano, pode ser. E as instruções aqui, ó, você é um escritor especialista em encontrar o ponto-chave que vai cativar o leitor e transformar em uma frase de impacto para postar no X. São notícias de inteligência artificial para empreendedores e pessoas buscando se capacitar na área de IA. Eu vou fazer uma coisa meio genérica, meio simples, mas que deve ser o suficiente para a gente fazer um teste. O texto deve ser curto e ter no máximo uma frase só. Vamos testar isso do jeito que tá e ver o que acontece, e se não der muito certo a gente volta aqui e mexe nisso. Se eu vier aqui em configurações, eu consigo configurar, colocar uma API, consigo configurar um MCP server. Olha que interessante, gente. Se eu já quisesse que esse cara aqui fizesse um MCP do próprio Twitter e já postasse, de repente a gente faz até um teste aqui, se a gente consegue fazer isso. Ou customizar um MCP, ou colocar uma ferramenta agêntica, né? Ó. Caso eu já tivesse algum outro agente, eu poderia colocar um outro agente como uma ferramenta do meu agente. Você vê que coisa interessante? Ou alguma outra ferramenta customizada que está em alguma URL da internet.
E aqui também tem uma última diferenciação assim, que pode ser os subagentes, que caso já tivesse algum agente disponível, eu poderia colocar um subagente, que seria um agente que o meu agente pode falar para ele trabalhar para ele, caso a gente queira. Que eu acredito que é muito semelhante a uma ferramenta, mas eu não sei exatamente qual a diferença entre um subagente e um agente como ferramenta. Bom, vamos adicionar esse agente aqui e ver o que acontece. O Bob foi adicionado, então tá aqui, ó, o nosso agente tá aqui. A gente consegue ver as informações dele, consegue fazer um teste aqui do A2A, que é fazer um agente conversar com outro agente através do protocolo aqui de conversação. Consigo editar, fazer algumas modificações, compartilhar e deletar. Se eu quiser ver o cartão do agente, né, com as descrições dele, é só clicar ali. Mas, por exemplo, a gente pode vir aqui no chat e começar uma nova conversa aqui, ó, com o nosso agente Bob e mandar uma informação aqui, ó. Deixa eu achar alguma notícia para mandar para eles aqui. Então, fechou, ó. Eu vou mandar aqui esse link do Codex, que foi o vídeo que saiu ontem. Provavelmente você já deve ter assistido. Vamos mandar esse texto aqui. Segue o texto para escrever o tweet. E aí vai aquele textão. Não sei se vai dar certo, hein, gente? É o nosso primeiro teste aqui para ver o que vai acontecer. Tá lá ali o Bob. OpenAI lança o Codex, seu mais poderoso agente de codificação de IA para acelerar tarefas de engenharia de software. Fechou, gente? Vocês entenderam? O nosso primeiro agentezinho super simples aqui tá funcionando. E é isso, perfeito. Vamos ver agora. Vamos criar um novo agente aqui. Um novo LLM agente. Bob LinkedIn. Que a descrição é: faz postagens para o LinkedIn. O papel dele é escrever postagens profissionais para o LinkedIn. Objetivo: chamar a atenção de empreendedores e pessoas interessadas em IA que usam o LinkedIn. A API a gente já sabe, o modelo vai ser o 4.1 Nano e aqui as nossas instruções. Você é um escritor especialista em persuasão e deve escrever textos em tópicos para profissionais buscando especialização em IA no LinkedIn. Quando receber um texto, extraia as principais informações, transforme em tópicos e encontre razões do assunto que farão as pessoas se sentirem interessadas. Escreva no máximo 5 parágrafos. Vamos salvar as instruções. Aqui segue a mesma coisa, nas configurações também a mesma coisa. Eu não vou pôr uma URL. Uma coisa interessante aqui, ó, que já tem alguns MCP server que já estão configurados. O Brave Search, o GitHub, Sequential Thinking, GitLab, Airbnb, o Serper, Firecrawl. Caso você queira fazer scrap de alguma página, né? Imagina aqui que eu estou trabalhando com notícias, de repente eu já automatizava aqui o scrap de algumas páginas. Bem interessante, mas por agora não vou fazer nada também. Eu só vou adicionar esse agente aqui para a gente ver como é que é. Olha, agora temos o Bob LinkedIn e temos o Bob normal. Deixa eu editar esse nome aqui para ser Bob Twitter. Então tem o Bob Twitter e tem o Bob LinkedIn. Uma coisa que já dá para mostrar agora que a gente tem dois agentes é que se eu quisesse colocar um subagente, ó, o Bob Twitter já está aqui, já consigo adicionar ele. E a mesma coisa ali nas ferramentas, né, Agent Tool. Se eu quisesse colocar o Bob Twitter aqui como um Agent Tool, ele também já apareceu aqui bem certinho. Mas eu não quero fazer nada, eu só quero ver agora que temos um Bob LinkedIn também. Vamos fazer um chat aqui com o Bob LinkedIn. Vamos mandar o mesmo texto, ó, segue o texto. E vamos ver se dá certo aqui, se ele faz o nosso post por LinkedIn. Fechou, ó, ele fez exatamente o que eu falei, 5 parágrafos. A OpenAI acaba de lançar o Codex, o seu agente de codificação de IA mais avançado até o momento, disponível para assinantes do GPT Pro Enterprise Team. Bem certinho, né? Bem a informação que se você assistiu o vídeo, você está sabendo que é isso. Então, isso aqui é bem interessante, né? Porque agora nós temos dois agentes e agora a gente pode ver o que acontece se a gente tentar criar, por exemplo, um workflow. Nome: posts automatizados. Faz postagens em múltiplas plataformas. Tem aqui as configurações também, dá para colocar uma URL e também tem os subagentes.
mas aqui eu vou parar por aqui e vou só colocar aqui, ó, adicionar agente. Que agora, como vocês podem ver, ó, tem o LLM Agent, tem outro LLM Agent e agora tem um Workflow. E se a gente vier aqui no Open Workflow, agora chegou onde eu queria. Agora nós temos um Start, a gente consegue fazer um teste desse Workflow aqui e consegue adicionar aqui algumas ferramentas. Como eu falei para vocês, essa ferramenta ela tá super recente, ela tá super novinha. Eu consigo colocar um agente, uma mensagem e uma condição. Então vamos dizer assim, por hora a gente só vai fazer uma coisa bem basicona, bem simples. Por exemplo, um start aqui que o conteúdo do usuário vai para esse agente, então a gente seleciona o agente, por exemplo, eu vou fazer o Twitter, que é um agente mais simples, que vai gerar uma mensagem para o Twitter, e aí eu vou dar um teste workflow aqui, vamos ver o que acontece. Posts automatizados, teste sua mensagem. O tema é... E aí eu vou mandar aquela notícia de novo, só para a gente fazer o teste aqui e ver o que acontece. É óbvio que aqui nós estamos falando de um workflow que só tem um agente, então não tem nada demais para acontecer aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Olha, ele falou que deu um erro aqui, ó. Executando o workflow do agente, o grafo precisa ter pelo menos um entry point. Aí funcionou, só faltava salvar, gente. Tava bem certinho desde o começo. Então eu só mandei o texto aqui, mandei enviar aqui e funcionou. Eu tinha esquecido de salvar aqui, ó. Tá vendo? Salvar. Então é bem simples e tá funcionando. Como vocês podem perceber, eu acredito que por enquanto ele está simples demais e que para a gente conseguir sair desse agente e fazer alguma interação com alguma outra coisa, a gente obrigatoriamente vai ter que conseguir utilizar esse agente como um endpoint. E pessoal, eu estou aqui voltando um dia depois. Eu queria ter lançado esse vídeo ontem, mas quando eu terminei o vídeo eu fiquei pensando assim, não, tá faltando alguma coisa ainda, tem alguma coisa que eu não entendi, que eu queria explicar melhor. E eu fiz alguns testes aqui, eu fiz um A2A Agent, eu fiz aqui um agente sequencial, algumas coisas que eu não sabia como é que funcionava, eu fui entender como é que funcionava, para conseguir explicar melhor o que está acontecendo, e a gente precisa parar para pensar uma coisa agora, que tem a ver com esse A2A Agent. Afinal, o que é que muda quando existe esse Agent to Agent aqui, que é esse protocolo da Google? Basicamente, o que acontece agora é que o seu agente, ele se comporta como se ele fosse web. Vocês estão entendendo? Não é mais simplesmente um programinha, é um agente online. E quando a gente tem um agente que tem um agent card aqui, e esse é o pulo do gato para a gente entender e já ter a certeza que esse cara aqui é um A2A, e tudo isso que está aqui são A2As, que são agentes online, a gente tem que dar uma pensadinha na arquitetura do sistema e entender o que está acontecendo, o que muda. Então pensa o seguinte, imagina que você está fazendo um agente em Python, utilizando lá Creo AI, por exemplo, não tem o menor problema, pode ser qualquer linguagem. Você vai ter um arquivo .py, dentro do seu arquivo ali, ó, você pode colocar o seu agente 1, o seu agente 2, o seu agente 3, o seu agente 4 e por aí vai. Você pode inclusive ter vários arquivos, isso não é o que interessa. Mas o que interessa é que tem um programa ali dentro do seu computador em que todos os agentes estão ali localmente dentro do seu computador. E que nesse caso você vai criar uma infraestrutura, um Flask, um Fast API, um servidor padrão, alguma coisa em que você vai criar uma função e colocar esses caras online para trabalhar, para ser o seu assistente web no WhatsApp, para ser o teu assistente dentro de um site, alguma coisa assim. No A2A não é bem assim não. Para facilitar a explicação, é como se o seu agente fosse um site. Ele está realmente online. E o seu agente 1 é um site, o seu agente 2 é um site, o seu agente 3 é um site, cada um com o seu endereço, cada um com a sua particularidade. Então essa é a principal diferença do A2A para o Python. Mas daí você pode me perguntar, mas no A2A eu consigo fazer uma coisa sequencial aqui, ó, igual tá no Python aqui, tudo localmente aqui, rodando, tudo bonitinho? Consegue. Tanto que a gente está fazendo ali nos workflows. E aí o workflow vira um site. O workflow vira esse endereço. O nome mais correto que a galera vai falar é endpoint, porque de fato ele não é um site, mas ele é um endereço final que você consegue conversar com ele a partir daquele endereço. Então, por exemplo, esse agente 3 pode ser um workspace, que significa que ali dentro tem vários agentes fazendo várias coisas e que no final das contas você chama workspace e a saída que ele vai te entregar já é a resposta do workspace toda trabalhada por vários agentes. Bom, mas aí vem uma pergunta, o que é importante saber em relação à performance desses dois caras, dessas duas arquiteturas? E aí que está a malandragem. Vamos supor que o teu sistema passa pelo agente 1, pelo agente 2 e pelo agente 3.
e que o processo todo para resolver uma tarefa tem que passar por esses 3 agentes. Nesse caso, se você estiver fazendo 3 acessos online, isso significa que você vai ter um gargalo da rede. Por quê? Porque você vai fazer uma chamada no seu agente pela internet, através da internet você vai receber uma resposta. Depois que você receber uma resposta, você faz uma nova chamada para o agente 2, vai receber uma resposta pela internet de novo e vai fazer uma chamada para o agente 3 e vai receber uma resposta de novo do agente 3. Então, nesse cenário, você fez 3 chamadas de internet. Isso significa que se a internet estiver com lentidão, se a rede estiver com lentidão, você vai ter um probleminha de gargalo entre uma chamada e outra e vai ter latência por conta disso. Se fosse no caso do Python aqui, ou se fosse num workspace com os 3 agentes de uma paulada só, é bem melhor porque você não fica saindo e voltando, entrando e saindo, fazendo 3 ou 4 chamadas para realizar ali uma tarefa. Por outro lado, quando ele está isolado aqui na forma de endpoint, né, de agente isolado na internet, ele é mais flexível, porque você consegue acessar esse agente de qualquer lugar e você consegue mexer na estrutura dele do jeito que você quiser. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Se você vai fazer um workspace, se você vai criar uma infraestrutura local, principalmente que de repente você nem precisa acessar isso via web e de repente colocar algum protocolo ali web talvez não faça sentido, então isso é uma coisa para se pensar e para se ter em mente. E a outra coisa que tem a ver com o A2A, que a gente tem que entender, porque a gente vai fazer um negócio agora que se não entender essa parte não vai ficar claro, existe um servidor que está hospedando o seu agente. E por isso, dentro desse servidor, ele vai dar um endereço de internet para o seu agente. E por outro lado, nós vamos ter um cliente que vai buscar esse servidor aqui com o agente. E o agente vai ter a tal da card, que explica o que ele faz, explica algumas coisas em relação a ele, diz inclusive o endereço para acessar, coisas básicas ali do agente. E depois que o seu cliente configurou esse agente do servidor, ele começa a funcionar bonitão, bem lindão. Então, por exemplo, o Evo AI está fazendo essa parte do servidor. Ele está colocando os agentes online, está disponibilizando ali os cards, tudo bem certinho, a gente só tem que entrar ali dentro e utilizar. Então, se você entendeu o que eu estou falando, agora você entende por que tem esse Agent Card aqui, ó. E por que todos eles vão ter o Agent Card aqui. Então, por exemplo, se eu clicar no meu Agent Card, ele vai abrir essa telinha aqui, ó, bem feia, explicando aqui, ó, que tem o nome, que é o Bob Twitter, que tem a descrição aqui, ó, escreve postagens para o Twitter, vulgo X, aqui, ó, o endereço de internet do meu agente, que está na API Evo AI aqui na cloud, e tem todo o endereço inteirinho aqui, ó, explicando qual que é o provedor, explicando tudo, ó, qual que é a versão, as capacidades, se ele faz streaming ou não, se ele tem push, tem um monte de coisas aqui, se ele tem API key, coisas e tal. Tá tudo explicado aqui nesse card. Então significa que se eu copiar esse endereço aqui dessa URL e eu criar um agente aqui, ó, um A2A agent externamente, eu tô fora daquele sistema. Eu tô acessando aqui, ó, do meu computador. Tá vendo aqui o endereço, ó, 127.001.5000? Eu fiz uma aplicaçãozinha que roda dentro do meu PC. E aí se eu pegar essa notícia aqui, ó, mandar aqui no meu sisteminha e enviar aqui para esse agente, se tudo der certo, se ele estiver funcionando, se tiver tudo bonitão, ele é o agente Twitter, ele vai criar o nosso tweet. Aqui, ó, OpenAI lança Codex, seu agente de codificação AI mais avançado, capaz de gerar, corrigir e testar código com maior precisão e velocidade. Top! Tá entendendo, gente? Agora o agente está online. Ele virou um endpoint. Ele é como se fosse um site que eu acesso ali, que não tem página, que não tem nada, mas que eu consigo trocar informação como se fosse um serviço. E se eu clicar aqui para ver o card dele, olha só, aparece o card bonitinho, explicando as coisas que tem lá. Falando na descrição aqui que ele escreve postagens para o Twitter, que é vulgo X, com o nome dele, que é Bob Twitter, com o endereço e tudo mais bem certinho aqui. Até caiu um pouco fora da tela, mas tá tudo bem bonitão. Então essa é a grande vantagem de trabalhar aqui com o Evo AI. Você consegue colocar os teus agentes de forma gratuita, porque a Evo AI está de forma gratuita atualmente. Com esse monte de recursos, você consegue fazer workflows, você consegue criar agentes, tudo dessa forma maravilhosa. E agora fica fácil entender por que criar um agente A2A, porque nas configurações aqui, ó, a gente precisa passar o URL do card. Se a gente passar a URL do card aqui, ó, agora a gente consegue adicionar esse agente. E se a gente quiser fazer um teste para entender endereços, um monte de coisas, como as coisas estão funcionando, a gente clica aqui no nosso A2A Agent ou qualquer um deles, vem aqui no Configure, vem em teste A2A e aquele agente que a gente está testando vai aparecer aqui, ó, com o URL, com as mensagens,
Se eu quiser mandar uma mensagem de testes aqui, eu consigo mandar. E ele vai testar e já vai mandar uma resposta aqui do meu agente, ó, bem certinho. Eu mandei ali o negócio do Codex e o agente me mandou uma resposta aqui bem certinho como a gente tinha pedido. E aí você se pergunta, mas como é que eu vou fazer para implementar isso? Não, você clica aqui nos códigos, ele vai te dar um exemplo de como que as coisas funcionam. Aqui mais para baixo, ó, vai ter um código bonitinho, quer ver? Ó, calma que a gente chega lá. Aqui mais para baixo tem códigos de exemplo em JavaScript e em Python, explicando, mostrando direitinho aqui, ó, já com o endereço tudo preenchido, com a pergunta que a gente está mandando ali, tudo configuradinho. É só você pegar Ctrl+C, Ctrl+V ali nos teus arquivos lá e vai funcionar bem certinho. E sendo que tá bem tranquilo de ler aqui bem devagar e ler com calma e entender o que tá rolando aqui, como que faz a parte do front-end para colocar o seu agente numa página. Inclusive com um componente de React aqui, como streaming, como standard e por aí vai. Vocês entenderam, né, gente? Tá fácil demais. O negócio aqui é simplesmente chegar ali e ir utilizando, não tem muito o que inventar. E os agentes sequenciais, e os agentes em paralelo, e os agentes em loop, eles basicamente ou rodam uma sequência, né, passa pela agente 1, pela agente 2, pela agente 3, ou eles rodam lá os três em paralelo, colocam 3 tarefas para rodar ao mesmo tempo, ou em loop, que ele fica rodando várias vezes o mesmo agente, por alguma razão de repente você quer fazer isso. Então quando você vai fazer um sequencial, uma das coisas que você vai precisar ter feito antes é ter criado outros agentes aqui, ó, porque ele vai falar assim, você precisa de subagents. Então numa sequencial, por exemplo, eu quero que ele faça aqui o meu LinkedIn e depois na sequência ele faça o Twitter. Então aqui na ordem de execução, ele vai fazer primeiro o LinkedIn, depois ele faz o Twitter. Mas nesse caso específico, daria para fazer em paralelo, vocês entenderam? Porque o Twitter não depende do LinkedIn. E aí se eu adicionar o agente, vai aparecer o agente sequencial aqui, bem bonitão, que ele executa em sequência. E o último tipo de agente que ficou faltando falar é o agente de tarefa também, que é a mesma coisa. Para você fazer uma tarefa, você vai precisar ter um agente já funcionando. Então você de repente marca um agente ali e descreve uma tarefa aqui que você gostaria que ele fizesse. Fazer tarefa bonitinho. E aí você adiciona uma tarefa aqui. A sua tarefa pode ter algumas ferramentas, no caso eu não configurei ferramenta nenhuma, e depois da tarefa adicionada aqui, é só adicionar o agente aqui e vai aparecer um agente tarefa aqui bem certinho, bonitão para você conseguir utilizar. Então com isso a gente fechou o básico do Evo AI, conseguimos dar uma olhada por cima em todas as ferramentas. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, porque de repente a gente evolui essa conversa aqui da Evo AI, porque como vocês podem ver tem bastante assunto para falar sobre isso aqui. E uma coisa interessante, essa galera tá começando, aproveitem a infraestrutura deles, gente. Tá de graça por enquanto, vai saber por quanto tempo. Porque significa que se você quiser colocar um agente online agora, essa daqui é a forma mais rápida e mais eficiente, que você não vai ficar batendo cabeça tentando entender como é que as coisas funcionam, não vai pagar absolutamente nada. E em questão de segundos você vai ter o seu agente funcionando e rodando online. Isso é simplesmente perfeito, não desperdicem essa oportunidade. Mandem ver, usem a infraestrutura da Evo AI ali que vale muito a pena. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!